Aqui estamos para continuarmos o nosso estudo do livro Mecanismos da Mediunidade. Hoje vamos falar sobre desdobramento no sono artificial. Enfileirando algumas anotações com respeito ao desdobramento da personalidade, consoante as nossas referências ao hipnotismo comum, recordamos ainda o fenômeno da hipnose profunda entre o magnetizador e o sensitivo. Quem possa observar, além do campo físico, reparará à medida se afirme a ordem do hipnotizador, que se escapa abundantemente do tórax do sujeito, caído em trânsito, um vapor branquicento que, em se condensando qual nuvem inesperada, se converte habitualmente à esquerda do corpo carnal, uma duplicata dele próprio, quase sempre em proporções ligeiramente dilatadas. Vale lembrar que somente um médium pode ver essa substância branquicenta, a menos que a pessoa esteja em processo de provocar uma materialização. Se é apenas uma hipnose para desdobramento, não. Continuando. Tal seja o potencial mais amplo da vontade que o dirige, o sensitivo, desligado da veste física, passa a movimentar-se e, ausentando-se muita vez do recinto da experiência, atendendo a determinações recebidas, pode efetuar apontamentos a longa distância ou transmitir notícias com vistas a certos fins. Seguindo-lhe a excursão, vê-lo-emos, porém, constantemente ligado ao corpo somático por um fio tenuíssimo, fio esse muito superficialmente comparável, a certo modo, à onda do radar, que pode vencer imensuráveis distâncias, voltando inalterável ao centro emissor. Não obstante, sabermos que semelhante confronto resulta de todo impróprio para o fenômeno que estudamos no campo da inteligência. Nessa fase, o paciente executa as ordens que recebeu, desde que não constituam desrespeito evidente à sua dignidade moral, trazendo informes valiosos para as realidades do espírito. Notemos que aí, enquanto o carro fisiológico se detém, resfolegante e imóvel, a individualidade real, embora teleguiada, evidencia plena integridade de pensamento, transmitindo de longe avisos e anotações através dos órgãos vocais, em circunstâncias comparáveis aos implementos de alto-falante num aparelho radiofônico. A semelhança do fluxo energético da circulação sanguínea, incessante no corpo denso, a onda mental é inestacável do espírito. Esmaecem-se as impressões nervosas e dorme o cérebro de carne, mas o coração prossegue ativo no envoltório somático e o pensamento vibra constante no cérebro perispirítico. O sono natural. Vamos ver agora a mesma situação, mas espontânea do indivíduo. Na maioria das situações, a criatura, ainda extremamente aparentada com a animalidade primitivista, tem a mente como que voltada para si mesma em qualquer expressão de descanso, tomando o sono para claustro remansoso nas impressões que lhe são agradáveis, qual criança que a solta procura simplesmente o objeto de seus caprichos. Nesse ensejo configura na onda mental, que lhe é característica, as imagens com que se acalenta, sacando da memória a visualização dos próprios desejos, imitando alguém que improvisasse miragens na antecipação de acontecimentos que aspira a concretizar. Atreita ao narcisismo, tão logo demande o sono, quase sempre se detém justaposta ao veículo físico, como acontece ao condutor que repousa ao pé do carro que dirige, entregando-se à volúpia mental com que alimenta os próprios impulsos afetivos, enquanto a máquina se refaz. Ensimesmada, a alma, usando os recursos da visão profunda, localizada nos fulcros do diencéfalo e plenamente desacolchetada do corpo carnal, por temporário desnervamento, não apenas se retempera nas telas mentais como que prelibera satisfações distantes, mas experimenta de igual modo o resultado dos próprios abusos
suportando o desconforto das vísceras injuriadas por ele mesmo, ou a inquietude dos órgãos que desrespeita, quando não padece a presença de remorsos constrangedores à face de atos reprováveis que pratica, porquanto ninguém se livra do próprio pensamento, dos reflexos e de si mesmo. Eu destaco aqui o que a gente aprendeu no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ali tudo isso foi descrito com casos práticos. Então, a pessoa, quando dorme, ela tem a opção de ficar ali mesmo, junto ao corpo, deixando o corpo descansar e ela ficando ali, ou ela pode ficar pensando nos seus problemas, nas suas culpas, nos seus desejos, como pode também sair dali, deixar o corpo físico descansando e ela fazer os seus passeios. Eu relembro que um dos psicógrafos desse livro, Valdo Vieira, teve uma escola de fazer desdobramento, entendeu? Ele fazia treinamento nas pessoas para que fizessem isso. É um tanto negativo, não acho que isso seja turismo noturno, não é muito bom não. Eu acho desaconselhável. Mas vamos seguir com o nosso estudo. Sono e sonho. Qual ocorre no animal de evolução superior, no homem de evolução positivamente inferior, o desdobramento da individualidade por intermédio do sono é quase que absoluto estágio de mero refazimento físico para a maioria das pessoas. No primeiro, em que a onda mental é simplesmente fraca emissão de forças fragmentárias, o sonho é puro reflexo das atividades fisiológicas. No segundo, em que a onda mental está em fase iniciante de expansão, o sonho, por muito tempo, será invariável ação reflexas do seu próprio mundo consciencial ou afetivo. Evolui, no entanto, o pensamento da criatura, que amadurece espiritualmente através da repercussão. Como no caso do sensitivo, que, fora do envoltório físico, vai até o local sugerido pelo magnetizador, tomando-se a ordem determinante da hipnose artificial pelo reflexo condicionado que lhe comanda as ideias. A criatura, na hipnose natural, fora do veículo somático, possui no próprio desejo o reflexo condicionado que lhe circunscreverá o âmbito da ação, além da roupagem fisiológica, alongando-se até o local em que se vincula o pensamento. Então, a pessoa que tem consciência do seu desdobramento, ela pode ir onde desejar ir, e a gente viu nas obras de André Luiz, que lemos anteriormente, que a pessoa pode ir visitar um ente querido seu já desencarnado, inclusive. Como pode visitar um encarnado, que também esteja em desdobramento ou dormindo. Isso tudo é possível, desde que a pessoa se prepare para isso, evidentemente. O homem do campo, no repouso físico, supera os fenômenos hipnagógicos e volta à gleba que semeou, contemplando aí o espírito, a plantação que lhe recolhe o carinho. O artista regressa à obra que se consagra, mentalizando-lhe o aprimoramento. O espírito maternal se aconchega ao pé dos filhinhos que a vida lhe confia, e o delinquente retorna ao lugar onde se encarcera a dor do seu arrependimento. Ou seja, cada um de nós, durante o sono, vai onde o seu coração deseja estar. Atravessada a faixa das chamadas imagens eutópicas, exteriorizam de si mesmo os quadros mentais pertinentes à atividade em que se concentram, com os quais angariam a atenção das inteligências desencarnadas, que com eles se afinam, recolhendo sugestões para o trabalho em que se empenham, muito embora a distância da veste somática frequentemente procedam ao modo de crianças conduzidas ao ambiente de pessoas adultas, mantendo-se entre as ideias superiores que recebem e as ideias infantis que lhes são próprias, do que resulta, na maioria das vezes, o aspecto caótico das reminiscências que conseguem guardar ao retornarem à vigília. E mesmo as pessoas, aqui digo eu, que têm a competência de fazer esses desdobramentos, nem sempre ela tem uma lembrança plena do que ela viu. Alguns treinados, sim,
desde que isso seja permitido. Outros não. Não é permitido, ele simplesmente não vai lembrar de nada do que ele fez durante esse desdobramento. Continuando, nesse estágio evolutivo, permanecem milhões de pessoas, representando a faixa de evolução mediana da humanidade, rendendo-se cada dia ao impositivo do sono ou hipnose natural de refazimento, em que se desdobram mecanicamente, entrando fora do indumento carnal, em sintonia com as entidades que lhes revelam afins, tanto na ação construtiva no bem, quanto na ação deletéria do mal, entretendo-se-lhes o caminho da experiência que lhes é necessária à sublimação do porvir. Concentração e desdobramento. Quantos se entregam ao labor da arte atraem, durante o sono, as inspirações para a obra que realizam, compreendendo-se que os espíritos enobrecidos assimilam o contato com as inteligências superiores, os motivos corretos e brilhantes que lhes palpitam as criações, ao passo que as mentes sarcásticas ou criminosas, pelo mesmo processo, apropriam-se dos temas infelizes com que se acomodam, acordando a ironia e a irresponsabilidade daqueles que se lhes ajustam os pensamentos pelo trabalho a que se dedicam. Desdobrando-se no sono vulgar, a criatura segue o rumo da própria concentração, procurando automaticamente, fora do corpo de carne, os objetivos que se casam com seus interesses evidentes ou escusos. Desse modo, mencionando apenas um exemplo dos contatos a que aludimos, determinado escritor exporá ideias edificantes e originais no que tange ao serviço do bem, induzindo os leitores à elevação de nível moral, ao passo que outro exibirá elementos aviltantes, alinhando o escárnio ou ludo sutil com que corrompe as emoções de quantos se lhes entrosam a mente, a maneira de ser. Inspiração e desdobramento. Dormindo o corpo denso, continua vigilante a onda mental de cada um, presidindo ao sono ativo quando registra no cérebro dormente as impressões do espírito desligado das células físicas e ao sono passivo, quando a mente nessa condição se desinteressa de todo da esfera carnal. Nessa posição, sintoniza-se com as oscilações de companheiros desencarnados ou não, com as quais se harmonize, trazendo para a vigília, no carro de matéria densa, em forma de inspiração, os resultados do intercâmbio que levou a efeito, porquanto raramente consegue conscientizar as atividades que empreendeu no tempo do sono. Muitos apelos do plano terrestre são atendidos integralmente ou em parte nessa fase de tempo. Formulado este ou aquele pedido ao companheiro desencarnado, habitualmente surge a resposta quando o solicitante se acha desligado do vaso físico. Entretanto, como nem sempre o cérebro físico está em posição de fixar o encontro realizado ou a informação recebida, os remanescentes da ação espiritual, entre encarnado e desencarnados, permanecem naqueles espíritos que ainda se demoram enchumbados à terra, à feição de quadros simbólicos ou de fragmentárias reminiscências, quando não sejam na forma de súbita intuição, a expressarem, de certa forma, o socorro parcial ou total que se mostrem capazes de receber. Então, a pessoa em desdobramento encontra aquele que lhe segue os passos protetores, conversam, tem conselhos, mas raramente ele consegue lembrar disso quando acorda. Então, ele interpreta como sendo intuição as considerações que teve. Desdobramento e mediunidade. As ocorrências referidas vigem na conjugação de ondas mentais, porque apenas excepcionalmente consegue a criatura encarnada desvencilhar-se de todas as amarras naturais a que se prende, adstrita às conveniências e necessidades de redenção ou evolução que lhe dizem respeito. É imperioso notar, porém, que considerável número de pessoas, principalmente as que se adestraram para esse fim, como eu disse, o Valdo Vieira dava cursos, efetuam incursões nos planos do espírito,
transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade como oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica. Nós vimos isso também nos livros anteriores, em que André Luiz e seus mentores vão em busca de pessoas encarnadas para que, em desdobramento, possam auxiliar nos trabalhos espirituais. Certo? Nós vimos isso nas obras anteriores. Então, isso é possível. E esse médium, nessa tarefa mediúnica durante a noite, nem sempre lembra do que fez, do que trabalho que desempenhou. Continuando. Entre os médiuns dessa categoria, surpreenderemos todos os grandes místicos da fé, portadores de valiosas observações e revelações para quantos se decidam marchar ao encontro da verdade e do bem. Cumpre destacar, entretanto, a importância do estudo para quantos se vejam chamados a semelhante gênero de serviço, porque, segundo a lei do campo mental, cada espírito somente logrará chegar do ponto de vista da compreensão necessária, até onde se lhe paire o discernimento. Eu lembrei agora que Emmanuel levou Chico para um passeio no espaço, mostrando o cosmos. Foi interessante esse fato. Só que o Chico lembrava de tudo, porque o Chico era excepcional. Terminamos mais um capítulo, muito precioso, como todos, e eu aguardo vocês no próximo. Um abraço.